O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida a casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo lhe havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor, por vossa palavra. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor, por vossa palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o mundo reverencia São José. Pelo seu exemplo de santidade, por ser colaborador da graça de Deus para Jesus vir ao mundo. Então, o mérito de São José está na sua obediência a Deus. E nós, no dia de hoje, queremos, como pessoas de fé, pessoas que têm uma expressão de igreja, que vive em comunidade, queremos louvar esse grande santo. E a partir das leituras de hoje, vamos ver então como se manifesta a ação de Deus. Na primeira leitura de hoje, nós percebemos que da descendência de Davi vai sair aquele que vai reinar sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todos os corações. E vem da descendência, então José vem da descendência de Davi, para mostrar duas coisas muito importantes nesse processo. É que o nosso Deus é encarnado na história humana. Deus sempre está com a pessoa, caminha conosco, fala ao nosso coração. O segundo ponto é que Deus, na sua infinita bondade, assume a humanidade, um povo de cabeça dura, um povo difícil, mas ele diz: esse é o teu povo, Senhor. Então nós somos esse povo da história do passado, mas que vive até hoje através da fé. Então isso é importante a gente compreender, porque a gente imagina Deus como algo fora da nossa realidade. Não, Deus assume a nossa humanidade, com todas as fragilidades, desde Adão e Eva, para mostrar que nós somos queridos, amados, protegidos, guardados na nossa história pessoal e a nossa história de comunidade. Então, por isso é importante compreender e render graças ao Senhor. Através dos nossos pais na fé, e aqui fala que Davi foi uma grande pessoa, no sentido assim que ele foi obediente a Deus. Teve suas dificuldades de ser obediente,
mas conduziu com firmeza. E o Senhor disse: da sua descendência vai continuar. E da sua descendência nasceu Jesus, o filho de José e de Maria. Então Deus nunca abandonou a história por causa do pecado ou da fragilidade. Então isso é importante a gente compreender também. Deus se faz presente na nossa história, do jeito que nós somos, procurando melhorar sempre, mas Ele respeita cada um de nós. Alguém me disse essa semana: Frei, por que Deus não interfere na história e resolve tudo? Porque senão nós não seríamos quem somos, pessoas livres, que têm o livre-arbítrio e que Deus nos deixou para ser colaboradores do reino de Deus. Então isso é importante a gente compreender. Como diz o salmista de hoje: eis que sua descendência durará eternamente. De Davi nasceu Jesus, e Jesus vai ser princípio e fim de todas as coisas. E aonde que acontece o seu reino? No coração de cada um de nós. Quando nós abraçamos a fé, quando nós manifestamos quem nós somos, seguidor de Jesus Cristo, membros da igreja, para viver a fidelidade. Aí o reino de Deus, então, passa de geração em geração. Se a gente for olhar de quem nós recebemos a fé, quem nos transmitiram as primeiras coisas da fé? Nossas famílias, nossos pais, nossos avós, depois a catequese, etc. Então, a fé é uma transmissão de valores. Como nos ensina, então, a segunda leitura de hoje. Está falando que pela fé nós somos herdeiros de uma realidade invisível, de uma realidade eterna. Então a fé, gente, nos transporta para uma realidade muito mais profunda do que a realidade humana. Uma realidade divina. E diz que Deus se encarnou, assumiu a nossa humanidade e nos deu a firme esperança de crer. Como Abraão acreditou nas promessas de Deus, nós também somos convidados a acreditar em São José como nosso intercessor. Como aquele que respondeu. A vida de José não foi fácil, mas as suas características é o que nós vamos ver então no Evangelho de hoje. São 3 palavras assim fundamentais dentro do Evangelho de hoje da pessoa de São José. Primeiro, o homem crente, que acreditou nas promessas de Deus, aonde tinha tudo para não acreditar. Tinha tudo para dizer: não, eu não quero isso para mim. Mas ele acreditou. Deus sempre foi o Senhor da sua vida e da sua história. Nunca duvidou, tinha dificuldade sim, mas Deus aparecia a ele e ele cumpria sempre o projeto de Deus. José, faça isso, e ele fazia. E a forma de Deus comunicar com ele era através do sonho. Por isso tem até a imagem de São José dormindo, né? Mas não era fácil dormir igual ele não, gente. Porque ele tinha, todas as vezes que ele dormia, tinha algo que Deus falava: ó, faz isso, faz aquilo. Então, não era um sono tranquilo, vamos dizer assim. Porque Deus sempre se revelou através dos sonhos a ele. Então, primeira pessoa de fé, que nós também somos convidados a aumentar a nossa fé. A fé em Cristo, a fé na igreja, a fé que nós professamos. Então, viver a fé não é algo muito simples, não. Não basta dizer que acredita, tem que mostrar em quem você acredita. A fé tem que ultrapassar aquele cotidiano de cada um de nós. O outro ponto importante é a perseverança. José não desanimava, porque ele foi escolhido para ser o protetor da Sagrada Família, para ser o protetor de Jesus. Então, muitas vezes tem certas imagens que colocam José como um velhinho. Não era. Ele era um jovem. Imagina se um velhinho ia dar conta de fazer tudo que ele fez. Não daria. E a primeira, vamos dizer assim, função de José foi o quê? Proteger Maria e José. Então, ele era um jovem, e que fala dele que todo mundo, desde a época de Jesus, no templo, quando ele encontra, fala que ele é o filho de José.
Na sua morte também fala, nós lembramos dele porque ele é o filho de José de Nazaré. Então o homem que perseverava, o homem que era fiel ao projeto de Deus. E aí nós também somos convidados a ser fiel, gente. A não trair os nossos princípios de fé. A não trair os nossos valores. Quantas vezes as pessoas trocam a sua fé por qualquer coisa. Não é capaz de ser perseverante na fé professada, na missão dada. José mostra isso para nós. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, membros de uma igreja protegida por São José, temos que ser perseverantes. A nossa fé tem que ser forte. E aí vem a terceira palavra que é muito importante. José era um homem justo. A justiça de Deus, a justiça de São José, era sempre pronto a fazer aquilo que era certo. José e Jesus tinham uma relação muito importante, porque quando a gente olha a personalidade de Jesus humana, com certeza o exemplo que ele teve durante toda a vida foi quem? São José. Maria, a educadora, a catequista de Jesus, mas José foi o pai nutrício de Jesus, que ensinou uma profissão, que deu exemplo, que cuidou da família, que protegeu a família. Então, um homem sempre justo. Hoje também nós somos convidados a viver a justiça, a ser pessoas retas, com reta intenção, não se deixar corromper por esse mundo que a gente vê aí de todas as áreas. Então nós temos que viver e ser honesto, homem de fé, perseverante e justo conosco mesmo, com a fé que nós recebemos ou com a fé que nós professamos. Então, como nós estamos nesta caminhada? O exemplo de São José nos fortalece. Como ele protegeu e cuidou de Jesus, assim ele faz com a sua igreja. 150 anos do dogma, né, da profissão de São José como patrono universal da igreja. Então é isso que nós estamos celebrando hoje, essa grande festa de São José, e a Sagrada Escritura faz muitos elogios realmente a José nesse sentido. O homem da fé, o homem perseverante e o homem justo. E mostra toda a sua trajetória. Não fala muito de José porque ele era um homem muito discreto. José nunca aparece. Ele é sempre aquele que é o pai, que protege, que cuida, mas sempre de longe. Então isso é importante a gente compreender também na igreja. José é aquele que protege a igreja do seu filho Jesus. E nós somos a igreja. Então, portanto, José cuida de cada um de nós. Hoje também é um dia importante que nós iniciamos o ano da família. A partir do sínodo, nós celebramos então o ano da família, que começa hoje para toda a igreja. Uma reflexão fundamental sobre a família, que passa por tantas crises, passa por tantas dificuldades e pela perca dos valores. Mas queremos colocar tudo isso pedindo a proteção de São José. Que ele proteja nossas famílias, que ele cuide dos enfermos, que ele conceda a nós, no final da nossa vida, uma boa morte. E assim possamos caminhar sempre neste mundo sob a sua proteção. E um dia estar junto dele, Maria e José, nos céus, e os santos que nós amamos e queremos estar juntos também com nossos familiares. Então, que ele nos proteja e guarde, hoje e sempre. Amém. Amém.